Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, o nosso Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar de forma poderosa em nossos corações, nos fazendo crescer, prosperar sempre, continuamente, para a sua honra e para a sua glória. Meus amados, vamos aqui, hoje, segunda-feira, dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana iniciamos ontem a lição 11, cujo título, Povo Escolhido do Senhor, nos trouxe aqui o início aqui do capítulo 14 de Isaías, né? Quando nós estudamos aí o verso síntese, que também aí é o mesmo verso da primeira pergunta, quando vemos que o Senhor diz que mais uma vez o Senhor teria compaixão do povo de Israel e escolheria, né, dentro do povo de Israel, o seu próprio povo. Uma linguagem muito clara de um remanescente, e não da totalidade da etnia dos judeus, dos filhos literais de Jacó. Diz também que ele faria com que esses israelitas, né, falando no âmbito espiritual, voltassem para a sua própria terra, e os estrangeiros iriam morar ali com eles. Fala claro que de estrangeiros, ele não fala dos assírios, né? Isso fica muito bem claro quando a gente vê aqui a segunda pergunta, né? Quando o Senhor disse que pessoas de várias nações, que coisa. Veja que não é especificamente o povo da Babilônia. Isso dá uma amplitude espiritual, um cumprimento profético futuro muito mais amplo, né? Saindo do judeu natural e entrando no israelita espiritual, saindo do âmbito específico e muito redutivo, né? muito superficial da Babilônia, e entrando no nível de todos os gentis de toda a terra. Né? Vamos ver se é isso mesmo? Aí na segunda pergunta ele diz aqui, né? Pessoas de várias nações irão com os israelitas para a sua terra, né? Ele diz que ali se tornarão escravos do povo de Israel, os israelitas serão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos, né? E dominarão aqueles que antes os dominavam. Que linguagem, né? Que linguagem bonita essa linguagem que está sendo colocada aqui, numa amplitude espiritual, deixando bem claro que no Novo Testamento Paulo diz que os gentios serviam aos judeus. E Cristo disse que estava chamando um povo para que pudesse servir. E esses que serviam seriam os escravos, agora por Cristo, seriam maiores. Quem quer ser o maior, seja aquele que sirva. Uma linguagem espiritual riquíssima, né? Que talvez muita gente não tenha condição de entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. Mas os espirituais vão entender. Portanto, amados, hoje, segunda-feira, vamos aqui para a terceira pergunta da nossa lição, que diz assim: qual consolo o profeta Isaías transmite ao povo de Israel? Chegou a hora do consolo. Ao povo de Israel aqui, abre-se aqui uma observação ao remanescente que foi retirado de Israel. Ainda que Israel seja como a areia do mar, é o remanescente. Só o remanescente, né? Deixar bem claro isso. Isso é uma aplicação literal ou tipológica? Né? Somente literal ou também literal e tipológica? Né? Refazendo aqui a pergunta. Isaías 14:3 diz: povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão, e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Veja que nesse verso aqui há uma aplicação literal perfeita. Por quê? Antes de nós entrarmos aqui na espiritual, vamos fazer aqui a análise literal, a histórica, que realmente aconteceu com o povo literal, com a etnia judaica que estava sendo mantida escrava, né, em cativeiro babilônico. E lá, obviamente, eles não eram livres como eram em Jerusalém.
Quem sabe aí muitos assim nos dias de hoje, a nível de empresários, que tinha seu próprio negócio, tinha bens, era rico, e de repente agora passa a ser um mordomo lá na casa de uma pessoa que era da classe média lá em Babilônia, ou seja, não é dono mais de nada, é um escravo. Iria fazer ali trabalhos forçados, era obrigado a fazer, sob pena de prisão ou até de morte, né? Imagine você numa terra estrangeira, que você é visto como um ser inferior, como um animal de carga, que você é obrigado a fazer aquilo, senão, né, podia ser punido com chicotadas, podia ser punido com a prisão, podia ser punido com a morte, né, com a própria morte. E aí, nessa linguagem aqui, o Senhor está dizendo, de forma direta, que chegaria o dia que ele iria livrar o povo de Israel. Mas espera aí, o povo de Israel já tinha sido escravizado um século e pouco antes do rei da Síria vir contra Jerusalém e levar todos os judeus cativos para Jerusalém. Para Babilônia, desculpe. E então, esse povo de Israel, quando a gente olha o povo de Israel lá em Babilônia, nesse contexto aqui, ele está se referindo apenas ao povo judeu. Porque o povo judeu também é povo de Israel. Então, essa linguagem aqui é uma linguagem espiritual que, nesse contexto aqui, ela tem que ter dupla aplicação. Porque, senão, Isaías, né, Deus seria para ser mais didático, ser mais correto com a linguagem, ser preciso, ele diria o povo judeu, mas ele fala povo de Israel. Por que Israel? Porque Israel, nesse contexto aqui, não se refere à nação étnica, se refere ao povo espiritual, que ele já vem deixando claro nos textos anteriores, o remanescente. Quem é o remanescente? É o povo que nele está o Espírito de Deus nele, o descendente de Jacó, que nele está o Espírito de Deus. E vai se juntar a esse Israel os gentios que Cristo disse que também seriam filhos de Abraão, seriam filhos de Israel. Até porque a nova aliança, prevista na linguagem profética do Antigo Testamento, lá em Jeremias, diz que Deus faria uma nova aliança apenas com a casa de Israel e com a casa de Judá, com as duas casas. Isso quer dizer que a nova aliança, se eu me apegar à letra morta, todos os gentios estão fora. Todos os gentios que não têm no seu DNA o DNA de Jacó, o DNA de Abraão, estão fora. E não é assim. Claramente, todos os que foram batizados em Cristo Jesus, não importa a sua etnia, eles se tornaram filhos de Israel. Então, essa linguagem aqui, quando ele fala povo de Israel, essa é uma linguagem espiritual importante. E quando ele fala que vai livrar da escravidão, ou seja, vai trazer liberdade, escravidão, prisão, serviço forçado, serviço aí obrigatório, né? Forçados a fazer, com sofrimento. É exatamente numa linguagem espiritual mais importante, mais profunda, é aquela que Cristo veio. Veio trazer liberdade ao cativo. E quem era que estava sendo mantido, o pior tipo de cativeiro que Cristo veio libertar? O cativo, trazer apregoar liberdade e trazer liberdade. E libertar de fato e de verdade aqueles que estavam presos à religiosidade judaica. Essa era a pior prisão, segundo Cristo. E aí ele vai trazer liberdade. Então, muitos homens como Pedro, João, Tiago, eles são tirados da religiosidade judaica e recebem a verdadeira liberdade em Cristo. Paulo é liberto. Paulo, um judeu da alta classe, um fariseu da alta cúpula, é liberto. Paulo vai dizer isso, vai testemunhar disso. Liberto de quê? Daquilo que ele estava fazendo como um povo opressor. Ele, judeu, estava sendo opressor do povo gentil, os cristãos. Olha que coisa impressionante. E é o Espírito de Cristo nessas pessoas que traz a verdadeira liberdade. Então veja que esse texto aqui, ele não se aplica somente ao resgate do povo que estava lá em Babilônia e retorna literalmente para Jerusalém, mas tem uma mensagem espiritual aqui para o futuro, ainda muito mais profunda, muito mais preciosa.
E continuando, meus amados, aqui na quarta pergunta, o questionamento diz assim: qual é a orientação dada ao povo para que eles a sigam? Quais são as orientações que o povo deve seguir agora? Que povo? O povo de Israel, que ele chama, que o contexto de Isaías chama de o remanescente, aqueles que realmente estavam em Babilônia, mas haviam aprendido a lição, nunca perderam o Espírito de Deus em seus corações, se mantiveram firmes, né? E Deus os tem como remanescente, né? Esse povo aí, né? Qual é a orientação que esse povo deve trazer no coração para colocar em prática, né? O texto diz aqui no versículo 4 até o 8 de Isaías 14 o seguinte: quando esse dia chegar, que dia? O dia da libertação do serviço forçado do cativeiro, da escravidão babilônica. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia. Veja aqui, olha, o que eu estava dizendo desde o capítulo 9. Quando ele fala rei da Assíria, ele está se referindo à Babilônia e não a um reino lá do norte chamado Síria. Ele está sempre se referindo aqui ao rei da Assíria, que é o rei da Babilônia. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando a seguinte poesia: vejam como desapareceu o rei cruel. O povo teria que dizer, ó, né? Olha, o texto aqui é muito forte, né? Porque ele diz zombem. Mas ser zombador, escarnecedor, faz parte do caráter de Deus? Já já nós comentamos isso. Vamos lá, ó. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus, ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Que coisa, né? Isso nos derrubar, quem está falando aqui é os ciprestes e os cedros do Líbano. Que aqui a gente já estudou, acho que no capítulo 10, não lembro, 9, que ele disse que derrubaria os principais de Babilônia, como quem derruba o cedro, está falando dos grandes, né? Até os grandes lá, que serviam forçado em Babilônia, os reis vizinhos, né, que eram subordinados, que pagavam impostos pesados à Babilônia, até esse povo iria agradecer pela queda de Nabucodonosor. Então vejam, meus amados, que aqui, ó, o Senhor dá uma orientação dizendo assim, olha, quando chegar o dia da libertação, não se esqueçam, viu? Vocês devem cantar, louvar, citando uma poesia. Agora, essa poesia, ela tem que ter zombaria, zombar. Significa, na nossa linguagem, pobre, aqui no português, ou rica culturalmente, mas no sentido espiritual muito pobre, claro, né? Rica na cultura, mas pobre no sentido espiritual. Zombar para a gente, na nossa língua portuguesa, tem algo feio, pejorativo, que significa você, aqui no Nordeste, no sertão, as pessoas dizem mangar. Mangar quer dizer o termo zombar, né? Rir da cara do outro, por humilhação, né? Fazendo pouco, diminuindo, escrachando, chacoteando. Então, é o que significa zombar. Só que nesse contexto bíblico, não é exatamente isso que o Senhor quer dizer. Zombar aqui é como aquilo que Elias, o grande profeta Elias, lá no Monte Carmelo, ele ficava dizendo assim: cadê Baal? Né? O Deus de vocês, Baal, que vocês estão se cortando o próprio corpo, oferecendo o sangue de vocês a ele. Será que Baal está dormindo? Será que Baal foi fazer uma viagem que não responde vocês e tal? Elias não fazia aquilo ali com o espírito de ódio, de perseguição, dizendo um espírito de competitividade do religioso, cheio de religiosidade cega. Porque ele quer combater a carne e o sangue, quer combater a pessoa, e não as ideias, não.
Ali era a única forma que o Senhor tinha de fazer para despertar o povo de Israel, para dizer assim, olha, eu já tinha dito a vocês que não sigam esses deuses, que não escuta, que não veem. E Elias está fazendo exatamente isso. É uma forma de dar um choque muito grande no religioso cego, que só acorda com uma sacudidura dessa. Tem que sacudir, pegar ele pelos ombros e balançar. Ou então pegar pelos cabelos, como Deus pegou Ezequiel, levantar sobre a terra e balançar para ele sentir, para ver se os parafusos da cabeça entram no lugar. Então, essa é uma linguagem, uma força de expressão, como eu estou usando agora, força de expressão. Deus não é Deus escarnecedor, Deus não usa de escárnio. Deus é Deus de coisa séria, de coisa santa. Quando ele usa aqui dizendo zombem, é uma figura de linguagem para dizer assim, olha, vejam agora como Nabucodonosor era pequeno, como o seu exército era pequeno, mas não era muito grande, não era o maior do mundo, né? É como os Estados Unidos hoje. Sem comparar, obviamente, os Estados Unidos com Babilônia, não estou comparando aqui questões de caráter, estou comparando questões de poder militar, poder econômico, né? É como os Estados Unidos hoje. Ora, qual é a pessoa do mundo que vai dizer assim, os Estados Unidos vai cair, né? Com o poder militar e o poder econômico que tem? Seria, segundo a nossa análise humana, impossível, né? Que um país desse entre numa derrocada, né? Mas pode, claro que pode. É impossível, né? Segundo a nossa análise humana, porque é muito poderoso. E aí, quando esse povo vai rir de Babilônia, por que ele vai rir, vai zombar? Porque não é por causa do rei de Babilônia, mas fazendo isso eles reconhecem o que? Implicitamente, a mensagem espiritual que é sempre implícita para o homem espiritual inteligente, inteligente no Espírito de Deus. Porque nesse contexto ele não está só diminuindo o rei da Babilônia, ele está dizendo o poder do nosso Deus é muito maior. Deus é grande demais. A gente achava que o rei da Babilônia era grande, mas não é nada. Quem é grande é o nosso Deus que nos libertou, né? É por isso que ele diz assim, o Senhor tirou o poder dos maus e, né, ele, Deus, quebrou o bastão daqueles que nos governavam com tirania, né, com crueldade. É os termos que está sendo usado aqui. Esse povo, esses líderes maltratavam os povos com fúria, com castigo. Que coisa, né? Que coisa, que expressão. Agora, depois que o Senhor agiu, o mundo inteiro está experimentando um período de calma, um período sem guerra, um período de tranquilidade. O termo usado aqui é paz, né? E agora todos cantam de alegria, todos, até os líderes que estavam abaixo dele, os ciprestes, as árvores mais altas, né? Os ciprestes e os cedros do Líbano, que é uma outra linguagem bem interessante aqui, está sendo usada aqui por Isaías, né? E ele diz aqui, conclui dizendo, desde o dia em que ele caiu, o rei da Babilônia caiu, não apareceu mais ninguém para nos derrubar. Ninguém, isso os cedros dizendo, né? As árvores grandes dizendo. Desde o dia em que o rei da Babilônia caiu, não apareceu outro líder para derrubar nós, as árvores grandes, né? Os líderes e tal. Até esse povo cantava dessa forma, né? Mas a música principal, em forma de poesia, era o povo de Israel, o remanescente, que iria cantar desta forma, em forma poética, mostrando que não há nenhum rei na terra que seja maior do que o nosso Deus, e no tempo certo ele aplica a liberdade e dá o castigo àqueles que maltratam os seres humanos, maltratam o seu próximo, as pessoas.